Livro do Êxodo, capítulo 12. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o principal, será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a Assembleia de Israel: No dia 10 deste mês, cada um providenciará uma res para sua família, uma por casa. Se a família é muito pequena para consumi-la, junte-se com o vizinho de casa. A res será repartida conforme o número de comensais e o que cada um comer. Será um animal sem defeito, macho de 1 ano, cordeiro ou cabrito. Vós o guardareis até o dia 14 do mês, e então toda a Assembleia de Israel o matará ao entardecer. Com um pouco do sangue, aspergireis os 2 batentes e a travessa da casa, onde o tiverdes comido. Nessa noite, comereis a carne assada ao fogo, acompanhada de pão sem fermento e verduras amargas. Dela, não comereis nada cru, nem cozido em água, mas assado ao fogo, com cabeça, patas e entranhas. Não deixareis restos para a manhã seguinte, e se algo sobrar, o queimareis. E o comereis assim, com a cintura cingida, as sandálias nos pés, um bastão na mão. E o comereis depressa, porque é a Páscoa do Senhor. Nessa noite, atravessarei todo o território egípcio, matando todos os seus primogênitos, de homens e de animais, e farei justiça sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será a vossa senha nas casas onde estiverdes. Quando vir o sangue, passarei adiante. A praga exterminadora não vos tocará, quando eu passar ferindo o Egito. Esse dia será memorável para vós. Nele celebrareis festa para o Senhor, lei perpétua para todas as gerações. Durante 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia fareis desaparecer de vossas casas todo o fermento, pois aquele que comer algo fermentado será excluído de Israel, desde o primeiro dia até o 7º. No primeiro dia se faz a assembleia litúrgica, e o mesmo no 7º dia. Neles não trabalhareis, somente preparareis o que faltar para cada um comer. Observareis a lei dos ázimos, porque nesse dia o Senhor tirou os seus esquadrões do Egito. Nesse dia fareis festa. É lei perpétua para todas as vossas gerações. Desde o dia 14 pela tarde até a tarde do dia 21, comereis pães ázimos. Durante 7 dias não haverá fermento em vossas casas, pois quem comer algo fermentado será excluído da Assembleia de Israel, seja forasteiro, seja nativo. Não comais nada fermentado, mas comei pães ázimos em todos os vossos povoados. Moisés chamou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Escolhei uma res por família e degolai a vítima da Páscoa. Tomai um ramo de isopo, molhai-o no sangue do prato e ungi de sangue a travessa e os 2 batentes, e nenhum de vós saia pela porta da casa até a manhã seguinte. O Senhor vai passar ferindo o Egito, e quando vir o sangue na travessa e nos batentes, passará adiante, e não permitirá que o exterminador entre em vossas casas para ferir. Cumpri esta ordem do Senhor. É a lei perpétua para vós e vossos filhos. E quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, segundo a promessa, observareis esse rito. E quando vossos filhos perguntarem o que significa esse rito, respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Ele passou no Egito junto às casas dos israelitas, ferindo os egípcios e protegendo nossas casas. O povo se inclinou e se prostrou. E os israelitas foram e puseram em prática o que o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. À meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito,
desde o primogênito do faraó, que se senta no trono, até o primogênito do preso fechado no calabouço e os primogênitos dos animais. Ainda de noite, levantaram-se o faraó, sua corte e todos os egípcios, e ouviu-se um clamor imenso em todo o Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. O faraó chamou Moisés e Arão de noite e lhes disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, com todos os israelitas, e de oferecer culto ao Senhor, conforme pedistes. Levai também as ovelhas e as vacas, como dizíeis, despedi-vos de mim e parti. Os egípcios tinham pressa que o povo saísse o quanto antes do país, pois tinham medo de morrer todos. O povo tirou das amassadeiras a massa sem fermentar, envolveu-a em mantos e a carregou no ombro. Além disso, os israelitas fizeram o que Moisés lhes havia ordenado. Pediram aos egípcios objetos de prata, ouro e roupas. O Senhor fez com que ganhassem o favor dos egípcios, que lhes deram o que pediam, e assim despojaram o Egito. Os israelitas partiram de Ramsés para Sucô. Eram 600.000 homens a pé, sem contar as crianças, e uma multidão imensa os seguia, com ovelhas e vacas e enorme quantidade de rebanhos. Assaram a massa que haviam tirado do Egito, fazendo pão ázimo, pois não havia fermentá-la, porque os egípcios os expulsavam e não podiam deter-se, e tampouco levaram provisões. A estadia dos israelitas no Egito, durou 430 anos. Cumpridos os 430 anos, os esquadrões do Senhor saíram do Egito, no mesmo dia, noite em que o Senhor vigiou para tirar-nos do Egito, noite de vigília para os israelitas por todas as gerações. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Este é o rito da Páscoa. Nenhum estrangeiro a comerá. Os escravos que tiveres comprado, circuncida-os, e somente então poderão comê-la. Nem o criado, nem o diarista a comerão. Cada cordeiro deve ser comido dentro de uma casa, sem excluir nada da carne, e não lhe quebrareis nenhum osso. A comunidade inteira de Israel a celebrará. E se o migrante que vive contigo quiser celebrar a Páscoa do Senhor, fará circundar todos os homens, e somente então poderá participar dela. Será como um nativo, mas nenhum incircunciso a comerá. A mesma lei vale para o nativo e o migrante que vive convosco. Os israelitas assim fizeram, cumprindo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. E naquele mesmo dia, o Senhor tirou do Egito os israelitas por esquadrões. Palavra do Senhor.